O Lar Adventista, capítulo 4. O alcance da influência do lar. O lar cristão, uma lição objetiva. A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. O lar em que os membros são polidos, cristãos corteses, exerce vasta influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados conseguidos por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando por sua vez o lar contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar refrigerante para os enfraquecidos, fatigados peregrinos. Mediante vigilância no dominar-se, impede-se que o próprio eu se afirme. Formam-se hábitos corretos, há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e purifica a alma serve de leme, presidindo a toda a família. Sob a santificada influência de tal lar, o princípio da fraternidade estabelecido na Palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. A influência de uma família bem ordenada. Não é questão de pequena importância para uma família o manter a posição de representantes de Jesus, guardando a lei de Deus em ambiente de incrédulos. Requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esta posição envolve terríveis responsabilidades. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que comunicam, recebem para tornar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem a outros as instruções recebidas no lar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isto se enriqueceu para o tempo e a eternidade. Toda a família se acha empenhada no serviço do Mestre, e pelo seu piedoso exemplo, são outros inspirados a serem fiéis e leais a Deus no trato com seu rebanho, seu lindo rebanho. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. A melhor prova de cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais positiva profissão de piedade. Nossa ocupação neste mundo é ver que virtudes podemos ensinar nossos filhos e família a possuírem, a fim de que exerçam influência sobre outras famílias, e assim podemos ser uma força educadora ainda que nunca abracemos o magistério. Uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que ouro fino, mesmo que o mais fino ouro de Ofir. Pertencem-nos maravilhosas possibilidades. Curto é o tempo de que dispomos aqui. Não podemos passar por esta vida senão uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa a que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante.
De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Os pais tementes a Deus difundirão de seu círculo doméstico para os de outros uma influência que atuará como aquele fermento que foi escondido em 3 medidas de farinha. O trabalho fiel feito em casa educa outros a fazerem a mesma espécie de trabalho. O espírito de fidelidade para com Deus é como fermento, e quando manifestado na igreja, terá efeito sobre outros e será uma recomendação para o cristianismo em toda parte. A obra dos soldados de Cristo que se devotam inteiramente é de tão vasto alcance como a própria eternidade. Então, por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? É por haver negligência na piedade doméstica. A influência de uma família mal dirigida. A influência de uma família mal dirigida é dilatada e desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Impossível nos é vivermos de maneira que não exerçamos influência no mundo. Membro algum da família poderá encerrar-se em si mesmo, de maneira que nenhum outro membro não lhe sinta a influência e o espírito. A própria expressão da fisionomia terá influência para bem ou para mal. Seu espírito, suas palavras, suas ações e atitudes para com os outros são inequívocas. Se ele vive no egoísmo, circunda sua alma de uma atmosfera má, ao passo que, se estiver cheio do amor de Cristo, manifestará cortesia, bondade, terna consideração para com os sentimentos de outros e, por atos de amor, comunicará àqueles com quem convive sentimentos brandos, gratos e felizes. Manifestar-se-á que ele vive para Jesus e aprende diariamente lições a seus pés, dele recebendo luz e paz. Estará habilitado a dizer ao Senhor, pela tua brandura, me vieste a engrandecer.